Olá, filhotes, eu sou a Wandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Mas, por exemplo, isso é uma parada individual de cada um ou é uma parada concreta? Tipo, não é uma coisa que ela se materializa através das ideias. É uma coisa que existe e o cara, ele entra em contato com isso quando ele morre. Porque, por exemplo, você tem um cara que ele, vamos supor, aqui no Brasil a maioria é cristão e espírita. Mas vamos supor que tem aqui um árabe que mora aqui, então ele segue o islamismo. Quando ele morre, ele vai estar nesse ambiente cristão e espírita na maioria, mas é o que a mente atrair. Por isso que desde o Priscas Eras, o hermetismo, numa das leis herméticas clássicas, dizia: o semelhante atrai o semelhante pelo pensamento, que vai gerar uma média energética que te atrai próximo dali. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Todo mundo achava que, vamos dizer, plano espiritual avançado ou céu lá em cima e plano espiritual atrasado ou inferno embaixo, né? Então, imagina, 1 milhão de espíritos atrasados só pensando tranqueira. Eles são atraídos para um meio energético mais ou menos similar ao deles, e as formas mentais deles se cristalizam no meio do ambiente, se somando, formando um ambiente médio trevoso, que é o somatório deles com todo o resto plasmado a partir do que a humanidade produz de pior, assim como inconsciente coletivo plasmado, negativo. Vamos colocar assim primeiro. Então ali é trevas. Aí se eu pego um plano avançado, 1 milhão de espíritos felizes, você vai ter um ambiente muito luminoso. O ambiente é assim e a mente deles é luminosa, então você está ali. Então você diria, aqui está iluminado, aqui está trevoso. Se eu descesse aqueles caras lá para cá e subisse esses aqui para lá, ali viraria treva, aqui viraria luz, não é em cima ou embaixo. São estados de consciência gerando meio ambientes extrafísicos, né, plasmados em relação ao meio do que aqueles espíritos são, pensam e agem. Então, no astral inferior, você vai encontrar mentes pesadas. Num lugar médio, você vai encontrar mentes médias, num nível. E num lugar avançado, mentes avançadas. Então, por isso que, desde o passado, na área do ocultismo e da teosofia, se falava, por exemplo, de um plano astral atrasado, um plano astral médio, um plano astral avançado, um plano mental, e iam escalonando subplanos dentro de cada plano pela variação. Você tem um árabe que mora aqui no Brasil, tá? Quando ele desencarna, ele é atraído para um meio ambiente árabe, que é como ele se sente. Tá? A mesma coisa um cristão que estivesse na África, por exemplo, a mesma coisa. Tá? Agora, e alguém que tem a mente universalista? Alguém que consegue compreender diferentes credos, porque percebe uma unidade no meio da diferença, que seria o clima que evitaria guerras, né, cara? Porque você não veria ninguém por cor de pele, raça, religião. Você veria pelo mesmo eterno que permeia todo o transitório, né? De alguma forma, você consegue enxergar algo maior mesmo na diferença. Nesse caso, isso já é um avanço, cara. Porque essa pessoa consegue perceber os outros e compreender sem estar preso numa caixinha cultural ou religiosa. A mente dela já está assim. Quando ela desencarnar, ela não vai ficar nesse nicho aqui, ali a tendência dela é também buscar algo maior. E esses são os espíritos mais avançados que eu encontro nas saídas, seres humanos desencarnados com uma mente maravilhosa, que já aqui embaixo faziam coisas legais. A gente pode pegar alguns humanos, nem vou pegar mestres como Buda, Krishna ou Jesus. Gandhi, Martin Luther King, grandes homens e mulheres também, que já tinham essa visão aqui. Quando eles desencarnam, a visão deles é macro, não vai ficar dentro do micro cultural de uma comunidade. Então, um dos maiores avanços que uma pessoa pode ter quando está encarnada é expandir a consciência dentro da diferença, ela achar a unidade que é o equilíbrio dela para conviver com tudo, cara, em ponto de equilíbrio. A evolução chama a gente para o equilíbrio.